Olá, família Uivos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, fazendo uma surpresinha. Vocês acharam que eu ia deixar vocês sem o segundo vídeo da semana? Jamais! No vídeo de hoje tem muitos relatos bons. Os 3 primeiros da minha família e o outro recebido por um inscrito. Bora lá então? Relato Meu Compadre Vira Porco. Olá, família Uivos, me chamo Maria José. Sou mãe da narradora que vos fala. Tenho 76 anos e muitas histórias para contar que eu vivi e ouvi lá na minha terra, no Pernambuco. Bom, na verdade eu nasci na Paraíba, mas ainda criança cheguei em Pernambuco com minha mãe e meu irmão caçula. Passamos por muitas cidades, como Brejo da Madre de Deus, Amaragi, Tamandaré, Escada, Ribeirão, Gameleira e Recife. Quando eu tinha 8 anos de idade, nos mudamos de Tamandaré para Escada. O bairro não vou lembrar o nome, mas naquele tempo se chamava Povoados ou Vilas. E minha mãe sempre escolhia morar nos povoados mais pequenos e afastados. Ela dizia que era bom, porque assim todo mundo se conhecia e se ajudava. E realmente era verdade. Nos povoados em que eu morei não tinham muitas casas, no máximo umas 10 ou 15. E eram casinhas feitas de taipas, com barro. Não tinha água encanada, energia, nada de luxo. Os banheiros eram latrinas, fora de casa. Quando chegamos nesse povoado de Malicuia, minha mãe foi de casa em casa perguntando se alguma daquelas estava à venda ou para alugar. E ela bateu na porta de uma senhora, por nome Dona Nanã. Essa senhora nos recebeu de braços abertos. Logo nos acomodou em sua casa e disse que ia nos ajudar. Dona Nanã foi um anjo em nossas vidas. Era casada com seu papagaio. Nunca soube o nome verdadeiro de seu marido, só o chamavam de papagaio porque ele falava demais. Eles tinham uma renca de filhos, eram 6 e mais um que era adotado. Bom, ficamos alguns dias na casa desses amigos. Eu e meu irmão fizemos amizades com as crianças da casa e vivíamos brincando juntos. Mas o menino que era adotado não se misturava. Ele era caladão e vivia com um estilingue nas mãos e um embornal do lado. Seu negócio era entrar na mata e caçar passarinho, o que era muito comum antigamente, pois as pessoas pobres se alimentavam muito de caças. Não sei quanto tempo depois, uma casa ali da vila desocupou e minha mãe alugou. Era na mesma rua da casa onde estávamos, de modo que continuamos muito próximos. No final dessa rua morava um velhote por apelido Seu Ligeirinho. O velho criava de tudo: porcos, galinhas, preás, coelhos, jumentos, bodes e muito mais. E vira e mexe ele estava muito bravo, xingando a vizinhança e acusando um e outro de ter roubado seus animais. E o povo revidava, xingavam ele de velho muquirana, carniceiro, passa-fome, era até divertido. Naquele tempo, amigos, existia um costume de comadre e compadre de fogueira, que acontecia na época de festa junina e simbolizava laços de amizade e companheirismo. Todo ano, muitos compadres pulavam a fogueira, era tradição. Lembro até hoje de um pedaço da cantiga. São João dormiu, São Pedro acordou, vamos ser compadres que São João mandou. E Dona Nanã pediu que eu fosse comadre de seu filho adotivo, o Jeremias. No começo eu não quis, mas eu não podia fazer essa desfeita depois de toda a ajuda que ela nos deu. Jeremias era bem mais velho do que eu. Eu acabei aceitando. E na noite de São João fizeram aquela linda fogueira. E tinha todos os comes e bebes da época. E claro, muito forró pé de serra. Quando já estava bem tarde da noite e a fogueira estava quase apagada, somente aquelas brasinhas fraquinhas, começou a tradição de pular a fogueira. Muitos casais pularam e chegou minha vez e a de Jeremias. Pulamos e cantamos juntos e depois de terminar, Jeremias simplesmente virou as costas e foi para sua casa. Eu nem liguei, porque eu também não ia com a cara dele. No dia seguinte, acordamos com seu Ligeirinho bravejando na rua. Quem foi o miserável? O filho da peste, que teve a coragem de matar minhas galinhas. Se eu pegar esse lazarento, eu vou lhe cortar na peixeira. O estrago foi grande, não sobrou uma galinha para contar a história.
e também não apareceu ocupado. No mesmo dia, depois do almoço, minha mãe me mandou na casa de Dona Nanã levar uns cortes de pano para que ela fizesse uns vestidos para mim. Chegando lá, a Dona Nanã estava nervosa e inquieta, até se assustou quando eu cheguei. Enquanto eu lhe mostrava os panos, vi quando Jeremias correu do quarto para a latrina, lá nos fundos, e percebi que ele estava machucado, e subiu um cheiro forte de pena de galinha molhada e sangue. Na hora eu pensei, que coisa estranha! Por que ele está com cheiro de galinha bem no dia que as galinhas de seu Ligeirinho foram mortas? Bom, eu corri para casa e fui direto contar para minha mãe. Ela era muito sábia, era benzedeira e curandeira. E ela me falou, Maria, eu já tinha notado que esse menino é estranho, mas em respeito Dona Nanã e seu papagaio, vamos deixar isso quieto. Bom, eu não ia deixar isso quieto, eu queria descobrir a verdade. E toda noite eu esperava minha mãe e meu irmão dormir e ficava de tocaia pelas brechas da porta e janela, espiando para ver se descobria algo. Numa noite eu vi quando Jeremias passou apressado em frente à minha casa. Então abri a porta e saí caladinha. Fui seguindo ele. Ele estava numa pressa danada e estava indo em direção ao criadouro do seu Ligeirinho. Vi quando ele pulou a cerca e fui me aproximando, pé por pé. Os porcos começaram a se agitar, os bodes e os jumentos também. Então cheguei bem perto da cerca e olhei para dentro do cercado. Passava rapidamente os olhos entre os animais que corriam para lá e para cá desesperados, quando bati o olho num animal medonho. No meio dos porcos tinha um que era bem grande e magro. Seu corpo era de porco, mas o rosto lembrava o de Jeremias. O nariz também era de porco, e os olhos eram vermelhos e tinha muitos pelos. Quando vi aquela coisa medonha, dei um grito e saí correndo. E o vira-porco pulou o cercado e veio correndo atrás de mim. Conforme ele corria, grunhia igual um porco no matadouro. Aquilo corria muito, mas muito rápido. Estava quase me pegando quando alguém deu um tiro. Eu me assustei com o tiro e caí no chão. Olhei para trás com medo do vira-porco me pegar, mas ele estava caído no chão gritando. Eu me levantei e continuei correndo para casa. Assim que cheguei na porta de casa, dei de cara com minha mãe, que acordou com um tiro. E ela me perguntou o que eu estava fazendo para fora. Mas logo vimos os vizinhos saindo para fora também. E seu Ligeirinho começou a falar alto. Aham, eu peguei esse lazarento. Era uma peste de um vira-porco. Esse maldito já estava acostumado a me dar prejuízo. E olhe, dona, quase que ele pega sua filha, vice. Ela teve sorte. Faz muitas noites que eu tô de tocar esperando esse vira-porco aparecer. Nisso a Dona Nanã apareceu correndo e perguntando por seu filho Jeremias. Todos falaram que não viram ele. Então ela perguntou onde estava o vira-porco. E seu Ligeirinho disse que deu um tiro no bicho, mas ele se levantou e correu na escuridão. Mas ele garantiu que o vira-porco não ia viver. Dona Nanã ficou desesperada e chorava com as mãos na cabeça gritando por Jeremias. A vizinhança sem entender o desespero dela. Minha mãe a levou para casa e tentava acalmá-la, mas ela chorava muito. Bom, minha mãe e eu sabíamos o motivo. Então nem precisamos perguntar nada. Depois daquela noite o Jeremias sumiu. A vizinhança deu várias buscas na mata tentando encontrá-lo, mas ele desapareceu mesmo. Eu passei um medo danado aquela noite. Esse tal de vira-porco é muito feio e dá muito medo. Pior que ele, só mesmo um lobisomem, que eu também tive o desprazer de ver 2 vezes. Mas essa é outra história. Obrigada por acompanhar o meu relato. Relato Seu Severino Ramos, o lobisomem da usina. Sou a Maria José e já contei a história do meu compadre vira-porco. E agora eu vou contar sobre a primeira vez que eu vi um lobisomem. Isso aconteceu comigo e minha mãe quando eu tinha 14 anos. Nessa época, morávamos numa colônia de trabalhadores de uma usina antiga da cidade de Ribeirão, no Pernambuco. Quando eu e minha família nos mudamos para lá, alguns moradores da colônia vieram nos dar boas-vindas, e no meio da prosa, um deles mencionou que ali aconteciam coisas estranhas, principalmente na quaresma. De momento não demos muita importância, pois estávamos empolgados com o novo trabalho e a moradia. Bom, os moradores da colônia tinham costume
de se reunirem todas as noites em volta de uma fogueira para pôr o papo em dia. Eu particularmente gostava muito, pois ali saía muitas histórias, muitos causos, era um bom passatempo. E um fato curioso era que o administrador da usina, seu Severino Ramos, era o único que não se juntava a nós. Muito pelo contrário, ele ia cedo para casa e se trancava lá. Só aparecia no dia seguinte. Ele era um homem sozinho, calado e de poucos amigos. Enfim, os meses foram passando e parecia estar tudo maravilhoso, até que foi se aproximando a quaresma. Logo os moradores começaram a falar que o tal bicho ia aparecer. E até falaram para minha mãe tomar cuidado, para trancar bem a porta à noite e não sair para fora. Mas minha mãe era uma mulher muito corajosa e curiosa, e disse que ia descobrir quem era o bicho que rondava a colônia. Na segunda noite de quaresma, durante a madrugada, acordamos com barulhos lá fora. Os cavalos relinchavam, os cachorros latiam, era uma correria para lá e para cá. Minha mãe se levantou, pegou a lamparina e foi espiar pela brecha da porta. Eu fui logo atrás. Perguntei se ela estava vendo algo, e ela, cochichando, disse que não, que estava muito escuro lá fora. Eu estava muito assustada, e logo meu irmão caçula também acordou com aquele furdunço. Ficamos ali por um tempinho assuntando, mas depois tudo se aquietou e fomos dormir. Quando amanheceu, fomos para Lida, e os colonos estavam comentando sobre o furdunço da madrugada. Um perguntava para o outro: "Você viu alguma coisa? Você sabe o que era?" Mas ninguém havia conseguido ver nada, pois ninguém teve peito de sair lá fora. E nisso minha mãe disse: "Pois eu vou descobrir quem é esse bicho. Se ele aparecer hoje à noite, eu descubro quem é." Todos falaram para ela não fazer isso, pois era perigoso, mas ela não deu ouvidos. Não tinha medo dessas coisas. Ao final do dia, voltamos para casa, jantamos e fomos nos reunir com os demais, em volta da fogueira. A prosa durou pouco naquele dia. Logo o seu Alcides nos falou: "Bom, gente, o papo tá bom, mas já vai dar 9 horas. É bom todos irem para suas casas e trancar bem as portas." Assim nos despedimos e cada um pegou o rumo de sua casa. Minha mãe ainda foi fazer um café e disse que não ia dormir naquela noite, ia ficar de tocaia. Então eu e meu irmão fomos dormir. Eu não queria nem saber o que corria lá fora, mas em certa altura da noite acordei com a bagunça novamente. Então me levantei e corri até a minha mãe. Ela já estava espiando pela brecha, segurando a lamparina. Quando cheguei perto, ela me disse: "Eita, minha filha, e não é que esse tal de lobisomem existe mesmo? Isso é muito feio, deve ser filho do capeta." Então pedi para ela para eu ver também, e olhei pela brecha. Me arrependo até hoje de ter olhado. Aquilo era sobrenatural. Um cachorro grande, negro, de dentes grandes e orelhas enormes, e fedia muito. O susto que eu levei foi tanto que paralisei. Tampei a boca com as mãos para não gritar. As lágrimas escorriam no rosto de tanto pavor que eu sentia. Mas o pior ainda estava por vir. Minha mãe abriu a porta bem devagarinho e gritou: "Seu Severino Ramos, venha buscar sal amanhã." Quando ela falou isso, o lobisomem parou de correr e parou bem em frente à nossa casa. Ele ficou em pé e começou a farejar o ar e olhar para todos os lados. Depois ele deu um uivo misturado com um grito bem alto e correu para o canavial. Eu não dormi nada aquela noite, estava em choque. E mal o dia amanheceu, escutamos alguém batendo na porta. Minha mãe foi atender e ficou surpresa que era o administrador. Ele a olhou com raiva e disse: "Bom dia, dona Diana. A senhora é muito esperta, viu? Mas eu vou lhe dar um conselho. Peça as suas contas, pegue as suas coisas e vá-se embora antes que anoiteça de novo." Dito isso, ele saiu cuspindo no chão. Não pegou nem o sal. Mas que depressa arrumamos nossas coisas, pedimos a conta e partimos dali, sem ao menos nos despedir dos demais. Fomos para uma cidade bem longe. E até hoje não sei como minha mãe desconfiou que era o administrador ou lobisomem. Olha, tivemos muita sorte do pior não acontecer, por conta da valentia e curiosidade da minha mãe.
Bom, agora eu vou contar a segunda vez que eu vi esse tinhoso. Aí sim, a situação foi mais perigosa. Relato: lobisomem presenteou minha bebê e depois veio atacar. Agora eu irei contar meu segundo encontro com o lobisomem. Anos se passaram desde aquele encontro na usina em Pernambuco. Infelizmente, minha mãe faleceu e um tempo depois me casei e tive um filho. E na esperança de conseguir uma vida melhor, eu e meu marido resolvemos migrar para São Paulo. Um dos meus cunhados já morava aqui e nos escrevia cartas contando que em São Paulo tinha muitas oportunidades de trabalho para os nordestinos, que era um bom lugar para ganhar dinheiro. Então, no ano de 79, nos mudamos para a cidade de Biúna. Logo que chegamos, tivemos muitas dificuldades, inclusive de arrumar casa para alugar, pois trouxemos pouquinho dinheiro. Então, depois de muito procurar, achamos uma casinha bem pequena e simples, feita de madeira, e era na última rua de um bairro meio abandonado. Naquele bairro quase não tinha moradores, era uma casinha aqui e outra acolá. E lá também ficava o cemitério da cidade. Bom, com o passar dos dias, aos poucos, fomos nos adaptando e fazendo algumas amizades. Meu marido logo arrumou serviço de pedreiro e eu descobri que estava novamente grávida. E a convite do meu marido, o meu cunhado veio morar conosco e com ele veio uma cachorrinha que se chamava Pipoca. Mas apesar de estarmos bem acomodados, me incomodava o fato do cemitério ser bem próximo à minha casa. E durante as noites era muito esquisito. Era deserto, sem iluminação, um breu terrível. E por muitas noites acordei com barulhos estranhos no quintal. Nossa casa não tinha muros, o que me deixava mais receosa. Cheguei a comentar com meu marido sobre esses barulhos, mas ele dizia que eram os cachorros de rua ou gatos. Mas eu não acreditava nisso. Os barulhos eram terríveis. Alguns meses depois chegou o dia da minha filha nascer. Era mês de agosto. E eu me lembrei que minha finada mãe me dizia que esse mês era propício para acontecer coisas sobrenaturais. E depois do que aconteceu, eu tenho certeza que é mesmo. Naquele dia acordei com fortes dores. Meu marido foi procurar alguma parteira para me ajudar. Logo retornou com uma senhora bem boazinha. E depois de algumas horas de sofrimento, minha filha nasceu, uma menina linda e forte. Algumas horinhas depois, alguns vizinhos vieram conhecer a bebê. E no meio daquelas pessoas, uma me chamou a atenção. Era um senhor de idade, mal vestido, estava meio desconfiado. Olhava a cada canto da minha casa. Eu nunca tinha visto aquele homem por ali, mas pensei que poderia ser algum conhecido do meu marido ou do meu cunhado. Aquele homem trouxe uma correntinha com pingente de trevo. Ele se aproximou e me entregou, e disse que era um presente para proteger minha filha de mal olhado. Eu o agradeci e ele foi embora. Mas naquela mesma noite, algo muito ruim e assustador aconteceu. Em certa hora fomos dormir. Eu estava exausta do parto. Fui a primeira a cair no sono. Não sei bem que horas eram, quando acordei com a cachorrinha Pipoca latindo muito e ouvi pisadas fortes no quintal. Depois ouvi o barulho dos meus vasos de plantas caírem no chão. Então fui acordar o meu esposo, mas ele já estava acordado, junto com o meu cunhado. Os dois olhavam por um vão que tinha na porta de madeira. Eu me aproximei deles e perguntei o que eles estavam vendo. E meu marido me olhou assustado. Nunca vou esquecer a expressão de medo dele. Em seguida ele cochichou que tinha um bicho estranho lá fora. Eu já tinha contado para ele que tinha visto um lobisomem há anos atrás, mas ele sempre levou na brincadeira, ele não acreditava. Ao me aproximar da porta, eu senti um fedor de carniça terrível. Então eu me abaixei e olhei pelo vão, e vi exatamente o mesmo ser horrendo que havia visto anos antes. Os olhos eram vermelhos, lembravam um cachorro grande e um porco, mas era muito magro e parecia estar com sarna. A cachorrinha continuava a latir para ele, e ele avançou nela. Meu cunhado quis sair lá fora, mas não tínhamos nem arma de fogo. Aquilo nos mataria facilmente. Então meu marido se armou com uma enxada e meu cunhado com uma faca de cozinha, e já se preparavam para sair lá fora.
mesmo dizendo para eles não fazerem aquilo. Foi nesse momento que ouvimos um barulho muito forte em cima das telhas. O lobisomem havia subido em cima da casa. Ficamos totalmente apavorados, pois as telhas eram velhas e logo uma se quebrou. O lobisomem colocou o focinho pelo buraco da telha e farejava dentro da minha casa. Foi a coisa mais assombrosa que eu já vi na vida. Ficamos sem saber o que fazer, morrendo de medo dele cair lá dentro. De repente, ele retirou o focinho e colocou o olho. Eu pude ver aquele olho vermelho, olho de maldade. Ele estava encarando a bebê que estava dormindo no berço. Movido pelo medo e o desespero, meu marido empurrou o cabo da enxada pelo buraco da telha, acertando em cheio o olho do lobisomem. O bicho deu um pulo de cima da casa e saiu correndo, urrando de dor. Ficamos a noite toda, gente, de tocaia, com medo daquilo voltar. Não ouvíamos mais os latidos da Pipoca. Ficamos preocupados com ela, mas sair lá fora não era seguro. Então esperamos amanhecer e, ao abrir a porta, achamos a Pipoca morta. E tinha pegadas enormes por todo o quintal. Com muita tristeza, fizemos uma covinha para ela. E foi muito triste o que aconteceu. No mesmo dia, meu marido foi procurar casa para alugar longe dali. Eu não queria ficar morando naquele lugar de jeito nenhum. No outro dia, o meu cunhado saiu cedo para o trabalho e avistou aquele velho que deu o presente. Ele estava andando por uma estrada de terra e quando o velho viu meu cunhado, saiu andando assustado, quase correndo. Mas o meu cunhado chegou a ver que o velho tinha um curativo no olho. Então ele voltou correndo para casa e nos contou. E lembrei da correntinha com o trevo. Então peguei essa correntinha e coloquei em cima da cova da Pipoca. Bom, ficamos mais uns 3 dias morando naquela casa. E graças a Deus o lobisomem não voltou. Logo depois fizemos nossa mudança para outro lugar. Eu não sei o motivo de ter visto 2 vezes um lobisomem, mas foi desde então que peguei um profundo trauma da noite. Não me sinto segura e nem confortável com a escuridão. Tomem cuidado, amigos, com essa quaresma. Estamos na melhor época de aparição de lobisomem. Um abraço a todos. Relato: lobisomem apareceu na fazenda em que eu morava. Olá a todos do canal Uivos, me chamo Janderson. Vou contar algo cabuloso que aconteceu comigo e minha família em 1995. Morávamos numa cidade do interior de São Paulo. Eu tinha 10 anos e meu irmão caçula 5 anos. Meus pais trabalhavam numa fazenda de produção de leite. Muitas vezes eu ia com meu irmão para ajudá-los, pois o dono da fazenda havia despedido muitos funcionários, alegando uma crise financeira. E os poucos funcionários que sobraram tiveram serviço dobrado. Bom, todos os dias, no máximo às 6h15 da manhã, já estávamos com o pé na estrada. A fazenda era muito longe de onde morávamos. Alguns dias eu ficava pelo meio do caminho, porque eu ia para a escola, e meus pais e meu irmão seguiam para a fazenda. Depois que acabava a minha aula, eu seguia para a fazenda também. Ficamos nessa luta por muitos meses, até que o dono da fazenda, conhecido pelo apelido de Turco, ofereceu aos meus pais uma das casinhas velhas e abandonadas que tinha dentro da fazenda. Meus pais aceitaram na hora. Além de livrarmos do aluguel, também economizaria tempo. Meu pai deu uma ajeitadinha na casa e logo fizemos a mudança. Alguns funcionários questionaram meu pai se ele tinha certeza que era uma boa ideia morar lá, pois, segundo eles, esse tal de Turco era um carrasco. Disseram que as casas estavam abandonadas porque muitos funcionários que passaram por lá eram explorados e às vezes até apanhavam desse fazendeiro. E além de toda essa selvageria, os espíritos dos falecidos avós do Turco ficavam assombrando a fazenda durante as noites. Por vezes, até criaturas diabólicas foram vistas por lá. Mas todos fingiam não saber, pois tinham medo do Turco. Meus pais ouviram toda essa história, mas resolveram ignorar os avisos. A nossa situação era muito difícil e era vantajoso morar lá. Bom, nos primeiros dias tudo correu bem, não vimos nem ouvimos nada de estranho. A noite era um silêncio perturbador.
pois não havia ninguém além de nós, nem mesmo o turco morava lá. E foi depois de 2 meses que as coisas começaram a mudar. Toda madrugada ouvíamos barulhos de carroças e cavalos relinchando, mas lá não tinha nenhum dos dois. No dia seguinte, meus pais contavam ao fazendeiro, mas ele respondia que era coisa da nossa cabeça. E as coisas só iam piorando. Toda noite esse barulho de carroças e cavalos chegavam perto da casa grande e ali sumia. De repente, as coisas começaram a ficar estranhas dentro da nossa casa. Por muitas vezes, os copos e os pratos eram arremessados nas paredes e no chão. Outras vezes, o chuveiro e a torneira abria sozinho. E tudo isso acontecia somente nas madrugadas. Não conseguíamos dormir direito com tantas coisas estranhas acontecendo. Teve uma noite que quase morri de medo. Eu dividi a mesma cama com meu irmão. E durante a madrugada ele começou a me cutucar e eu perguntei para ele o que ele queria. Ele disse que tinha alguém mexendo em seus pés. Senti muito medo, mas sentei na cama e olhei para todos os lados e não vi nada. Então gritei para minha mãe e ela foi até o nosso quarto. Olhou embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, mas não tinha ninguém. Então ela falou para irmos até a cozinha para tomar um leite quente para dar sono. Minha mãe costumava deixar uma vela acesa na mesa da cozinha, para a casa não ficar tão escura. Quando chegamos na cozinha, levamos um grande susto. Tinha uma senhora de cabelos brancos encostada na parede. Ela vestia uma mortalha branca, era bem baixinha, seus olhos eram terríveis, negros. Começamos a gritar com medo e aquele espírito sumiu. No dia seguinte, meu pai foi conversar novamente com o fazendeiro, explicando que não dava mais para morar ali, pois a noite era um tormento. Mas o fazendeiro arrogante disse que só poderíamos sair de lá quando ele arrumasse outra família para nos substituir. O jeito então foi continuar lá por mais alguns dias, até que teve uma noite que algo mais assustador ainda aconteceu. Era verão, a noite estava quente. Meus pais haviam colocado nossa cama no quarto deles, pois eu e meu irmão não conseguimos mais ficar no nosso quarto. Minha mãe colocou nossa cama perto da janela e deixou um lado dela aberta para a brisa entrar. Certa hora da noite, acordei com frio, começou a ventar forte e gelado. A cortina balançava muito e eu fiquei por alguns minutos olhando para a janela. E foi aí que vi uma coisa que me assombra até hoje. Vi nitidamente um braço coberto de pelos e unhas grandes passando pela cortina em direção à perna do meu irmão. Dei um grito ensurdecedor e puxei meu irmão para perto de mim. Aquilo tirou o braço para fora rapidamente. Meus pais acordaram com meu grito e eu apontei para a janela e disse que tinha um braço peludo e que estava tentando pegar o meu irmão. Minha mãe entrou em desespero e começou a falar para o meu pai para sairmos de lá imediatamente. Meu pai então pegou a chave da Brasília e falou para irmos direto para o carro. No outro dia, ele voltaria lá para buscar nossas coisas. Então pegamos apenas algumas cobertas. Segurando uma lanterna, o meu pai abriu a porta, olhando para todos os lados, e fez sinal para irmos correndo até o carro. Mas para chegar até o carro, tinha que passar em frente ao curral. Estávamos andando ligeirinho quando senti as pernas travarem. Faltou até o ar. Encostada na cerca do curral, tinha uma vaca leiteira, e embaixo dela tinha um bicho grande e todo negro. Seus olhos eram amarelos. Parecia que ele estava pendurado nas tetas da vaca, que estava tão arisca e mugia de nervoso. Foi a coisa mais tenebrosa que eu já vi na minha vida. Era algo diabólico. Aquela coisa, quando nos percebeu, começou a nos encarar e fez menção de atacar. Então começamos a correr e entramos no carro. Meu pai pisou fundo no acelerador e saímos dali apavorados. Fomos direto para a casa da minha avó. No caminho, meus pais falavam que aquilo era um lobisomem. Eles ficaram tão atormentados com aquela visão que não voltaram mais na fazenda para buscar nossas coisas. Eu e meu irmão ficamos assombrados por muitos anos. Eu tenho certeza que tudo aquilo que acontecia naquela fazenda tinha a ver com os falecidos avós do turco, e ele sabia disso. E eu não duvido nada que aquele lobisomem era o próprio turco ou alguém da família.
Bom, Agatha, obrigada por narrar o meu relato e um abraço a todos. Gostaram dos relatos, família? O primeiro foi inédito. O segundo e o terceiro, releituras. Os três vividos por minha mãe e familiares. Esse foi um dos motivos da criação do canal Uivos. Compartilhar com vocês os relatos da minha família e eternizá-los. O último relato eu achei muito bom também. Foi uma releitura que envolve quase todo tipo de manifestação sobrenatural, vultos, espíritos e lobisomem. Família, hoje o salve será diferente, hein? Um salve geral. Um grande salve aos 5.550 inscritos. Recebam todo o meu carinho, gratidão e amizade. Família Uivos, obrigada por todo o apoio de vocês. Lembrando que o vídeo de hoje é uma exceção para compensar o vídeo removido de terça passada. Os dias exatos de postagem são terças e sextas, a partir das 20h30. Desejo a todos um ótimo finalzinho de semana e também um bom início dela. Fiquem com Deus, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!